Bem-vindo ao 44º Congresso Nacional da APAVT. Boa tarde. Cá estamos de regresso. O almoço foi bom? Foi bom? Ainda estão a mastigá-lo, por isso é que não respondem, não é? Pois bem, nesta tarde estamos agora precisamente a entrar nos finalmente, mas ainda temos algumas surpresas para vocês. E a primeira, e porque de certeza absoluta que o almoço foi bom, nada como sugerir-vos uma atividade se acharem que têm que desgastar todo esse alimento que ingeriram. Gostava que vissem uma das atividades nas quais os Açores, de facto, são uma referência mundial. Vejam bem este vídeo também da Picos de Aventura. O canyoning é uma atividade muito completa e que nos permite explorar sítios que geralmente não são muito acessíveis à maioria das pessoas. A descoberta, a aventura, a adrenalina, superação e, portanto, a maior parte das pessoas que nos procuram para fazer canyoning ficam completamente encantadas com aquilo que descobrem, porque não é só a parte da atividade em si, mas é a envolvência, como podemos ver, que nos leva a descobrir sítios que são completamente inóspitos, intocados. E, portanto, o canyoning, no fundo, é um misto de emoções. Não se pode definir como uma palavra só. Acima de tudo, as pessoas geralmente sentem-se muito cansadas, mas também com um sentimento de satisfação muito grande, com um sentimento de terem experimentado algo que, para certas pessoas, é uma verdadeira ou a derradeira experiência cá nas nossas ilhas. Há uma atividade ideal para pessoas, sejam elas muito jovens, para um grupo, ou pessoas de mais idade. Portanto, é uma atividade perfeitamente adaptável e definitivamente algo a incluir numa visita aos Açores. Mas eu juro que a satisfação é sempre geral e é uma coisa que se vê e que se sente que as pessoas estão a experienciar naquele momento. Vale mesmo a pena vir fazer canyoning. Muito bom, de facto vale mesmo a pena vir fazer canyoning, não só vão ficar encantados, como molhados, como é óbvio, mas garanto-vos que vão dormir essa noite como nunca. E já que falamos de atividades, pois temos aqui preparados para vocês, de facto, e quero chamar ao palco uma pessoa que já introduzi antes do almoço, João Prata, se faz favor. Bem-vindo, uma salva de palmas para o João. João, que é precisamente fundador da 5Ps, uma empresa que é especialista em atividades de desenvolvimento comportamental. Já agora Prata, está bem? Não prates nem pratos, como já vi escrito, está bem? Prata é valioso. João, força, obrigado. É para nós uma honra e um prazer estar aqui mais uma vez na APAVT. Mais um convite, obrigado. E desta vez até tivemos um momento diferente. Já fizemos muitas coisas em outros congressos e de repente deram-nos este momento antes do encerramento. E talvez explicar um pouco o que é a nossa filosofia ou como é que nós fazemos as coisas. Porque ao longo destes muitos anos em que nos temos dedicado à formação e aos eventos, temos descoberto que as pessoas nem sempre estão no seu melhor e que muitas vezes não têm esta visão positiva sobre as coisas. E com alguns dos nossos parceiros fomos sempre à procura de desafios e sempre à procura de coisas novas e um dia descobrimos um filme. Um filme que os nossos parceiros nos disseram que talvez pudesse ter outra visão sobre o mundo, outra visão sobre as coisas. E é exatamente com esse filme que eu gostava de começar. Vamos ver o filme.
quê? Sorrir e avançar. E quando nós vimos a primeira vez este vídeo, ficámos muito curiosos sobre porque é que eles o criaram da forma como criaram. Porque, de facto, tem ali um conjunto de palavras, algumas ligações, e começámos a pensar, tem que haver uma lógica, tem que haver se calhar uma... Sabem, quando começamos a projetar, tinham que haver algumas ideias que fizessem aqui a diferença. E aquilo que gostávamos de partilhar convosco hoje é exatamente como é que eles criaram o filme. Porque eles criaram, de facto, a pensar em 4 ideias-chave. Aliás, diz muito, e uma vez que estamos também nesta lógica de turismo, diz muito que as pessoas que não têm capacidade de sorrir não deviam abrir negócio nenhum. Porque é capacidade de empatia, é capacidade de criar relação. E quando eles nos começaram a explicar o filme, percebemos uma coisa. Quando vocês olham para esta imagem, o que é que se vê nesta imagem? Um de cada vez. Vê-se o quê? Vê-se um portão fechado, sim. Vê-se o que mais? Sim, e mais? Uma pedra. Quem é que daqui viu uma mulher? Levanta o braço. Uma mulher. Aham, 2, 3, 4. Então agora concentrem-se a ver a mulher. Já descobriram ou não? Sentada? Já descobriram? Está lá uma mulher, está aqui uma mulher, pois está aqui uma mulher. E o que é curioso é que nós tradicionalmente, estamos indo à procura da mulher, está aqui sentada, olha aqui sentada, olhar para o lado, estão a ver, olhar para o lado do braço aqui, o outro braço ali, as pernas ali. E quando normalmente olhamos para esta fotografia, as pessoas veem o outono, veem uma árvore, mas de facto não se vê que está ali uma mulher. E uma das coisas curiosas sobre o filme que vos mostrei, fala sobre esta nossa capacidade de estarmos atentos. A nossa capacidade de, quando olhamos para as coisas, olhamos com algum detalhe e percebermos o que se está a passar. E olhando para aqui, também para este congresso, falou-se aqui muito de estar atento aos hábitos dos consumidores, os hábitos de compra, ao mercado, à forma como de repente temos que estar em digital, a forma como os players todos funcionam. O perceber como é que o mundo evoluiu. Ainda hoje de manhã falava a quantidade de coisas da revolução digital. Como isto é mudado. E pessoas que não percebam a capacidade de estar atentos e como o mundo está a mudar, de facto podem perder oportunidades. E acima de tudo, nesta lógica de sorrir e avança, é a nossa capacidade de até olharmos para as pessoas, não só para o negócio. Olhamos para a nossa equipa. Sabe aquela capacidade de às vezes olharmos e pensarmos que hoje não estás bem, hoje não estás no teu melhor dia. A nossa capacidade de compreendermos as equipas, compreendermos as organizações, compreendermos a nossa família. Sabem aqueles dias que vão passando? Eu tenho a sensação que estamos sempre Natal, verão, Natal, verão, Natal. E os anos passam, a pessoa olha para trás e já foi? E já foi mais um ano e já foi mais outro. E então eles falavam muito sobre a observação. Repararam a quantidade de palavras que aparecem sobre observar, ver, a palavra pessoas, aparece tantas vezes. Era a primeira lógica deles. Mas a segunda até se torna mais evidente e mais forte. Porque a segunda que eles falavam é o criar proximidade. Reparem. Criar proximidade.
Criar proximidade é muito mais do que simplesmente trabalhar em equipa. Por trabalhar em equipa nós podemos dizer, estamos aqui todos e somos uma equipa. Mas uma coisa é sermos uma equipa, outra coisa é criar proximidade. Criar proximidade é a minha capacidade de perceber como as coisas podem estar ligadas. E temos ouvido muito, de facto, como as agências têm que estar ligadas aos hotéis, como têm que estar ligadas aos restaurantes e aos aviões e a isto e aquilo. E de repente temos uma ligação. E o criar proximidade significa que tudo o que acontece tem interesse para ambas as partes. É um pouco como o aluno e o professor. O professor tem o gozo de ensinar, mas o aluno tem o gozo de alguém o ensinar. E nós temos também muito isto na nossa vida. A nossa capacidade de aprendermos com os outros, mas a capacidade também de ensinarmos e de estarmos próximos. E normalmente até as duas coisas se ligam, já repararam? Se eu estiver atento, eu crio ligação. Por isso é que as pessoas que são mais nossas amigas, quando nos sentem mais em baixo, dizem, queres ir beber um café? Queres ir beber uma cerveja? Porquê? Porque percebem que a criação de ligação, esta proximidade, tem muito a ver com estarmos atentos e preocupar-nos com os outros. E de facto, no negócio do turismo, também há muito disto, da ligação e das tantas ligações que são possíveis e que se calhar algumas já acontecem ainda bem, e temos visto exemplos, e outras que ainda faltam e que ainda são precisas e que fazem toda a diferença e que podem fazer toda a diferença. Foi o segundo. Agora, o terceiro, eu vou-vos confessar, estes nossos parceiros são americanos. E quando eles nos mostraram o terceiro, nós pensámos, eles conhecem muito bem a realidade portuguesa. Querem ver? Eles diziam, sabem o quê? Eles diziam assim, olha, algo muito importante para as pessoas serem mais felizes e sorrirem mais. Queixarem-se menos. Reparem, eles não dizem não se queixar, eles não dizem, não se queixem. Não, dizem, queixem-se menos. E nós ficámos a olhar para eles e eles já repararam como as pessoas normalmente, quando se estão a queixar, normalmente não conseguem em simultâneo estarem-se a queixar e estarem-se felizes e estarem a sorrir. Normalmente até a posição, a forma como as pessoas queixam, a cara, a fisionomia, toda a posse que a pessoa tem não permite estarmos a queixar ao mesmo tempo sermos felizes. Agora, é importante irmos às estatísticas, hoje vimos vários dados, e há estatísticas que falam sobre isto. Por exemplo, consta que se eu for a um restaurante e gostar mesmo do restaurante, normalmente as pessoas contam a 2, 3, 4 pessoas. Agora, se eu for a um restaurante e não gostar, tipicamente as pessoas queixam-se a quantas? É para aí umas 10, 12, 15. Porque parece que há assim um certo momento que nos dá algum gozo, tipo, esse restaurante, e começam a dizer que é mau, e parece que dá energia. Que é estranho. Por isso é que as pessoas, quando acordam, e todos nós temos a capacidade de acordar, melhor ou pior, em cada dia. Agora imagina, aquele dia que a pessoa acorda que não está particularmente bem disposta. O que é que poderíamos imaginar? Chega e quando vai começar a trabalhar, vai à procura de alguém que esteja bem disposto para a pessoa se inspirar. Mas nós portugueses temos uma capacidade um pouco diferente. Dá-nos mais gosto procurar quem também não esteja bem, para de repente, eu estou mal, e agora somos 2 mal, e agora somos 10 mal. E parece-nos dar um certo gozo a coisa estar mal. Já repararam que quando as pessoas cruzam e quando se vêem, normalmente como alguém pergunta, então como é que estás? O que é que nós costumamos dizer? Vai-se andando, uns dias melhores do que os outros, melhor é impossível. Não, melhor é impossível não dizem. Dizem pior é impossível. Agora imaginem, vocês cruzarem-se com alguém na rua, isto tem muito a ver com música, hein? Eu gosto imenso de fado, mas fado às vezes parece que é pesado. Então vocês vão na rua e cruzam-se com alguém e dizem assim, então como é que tu estás? E a pessoa diz, estou incrível. Ninguém acredita. Porque não faz sentido estar tudo bem. Faz sentido a pessoa dizer, e tal. E depois há outra coisa curiosa. Já repararam uma maior curiosidade? António Gedeão dizia assim, o sonho comanda a vida. E nós devemos sonhar. Claro que sim. Mas já repararam a quantidade de pessoas que se compara sempre com os que têm mais e não se comparam com os que têm menos? Já repararam como a maior parte de nós às vezes não põe em consideração e quando se começa a queixar e alguém diz assim, então mas tu vives num país onde não há guerra. E a pessoa fica tipo, e tu vives num país que tem isto, e de repente nós começamos a ver a quantidade de coisas que temos, mas nunca chega. Estamos sempre a corarmos, temos isto, mas falta, e falamos sempre do que falta, mas não falamos do que já temos. E se nós começarmos a comparar a nossa realidade com a realidade de outros, se calhar as coisas podem ficar noutra perspectiva. Imaginem que alguém dizia assim, então mas estás-te a queixar, deixa-me te contar a minha história, o que eu tenho. E a pessoa tipo, e é inacreditável. E por isso, é normal sonharmos, e é bom sonharmos, e devemos procurar mais, mas há momentos em que estamos a queixar-nos às vezes
de algumas coisas quando já temos tanto e que já alcançamos tanto. Nem que seja o princípio básico de termos família, temos paz, temos casas, vivemos em sítios onde, de facto, as situações permitem-nos coisas completamente diferentes. Sim, uns têm umas casas diferentes de outros, uns têm famílias diferentes de outros. É verdade, mas temos. E de repente eles dizem-nos, qual é que é a nossa capacidade de percebermos que há coisas que nós controlamos? Controlamos, tem a ver connosco. Nós só controlamos o que tem a ver connosco. Há coisas que nós influenciamos, conseguimos influenciar. E há coisas que nós não controlamos nem influenciamos. Eu, por exemplo, podia querer que hoje tivesse um dia de sol e um calor incrível e atravessava e ia dar um mergulho. Eu posso querer isso, mas eu não consigo controlar o tempo. O que eu posso é dizer assim, ok, está a chover, mas canoeing também é bom, e posso ter frio, mas vou dar um mergulho. Eu decido. Agora, eu não posso estar-me a queixar de coisas que eu não posso fazer nada. E há muitas pessoas que vivem neste mundo de está mal e está mal. E depois quando a pessoa diz sorri e avançar, diz só se for para ti. Porque na realidade parece que as coisas não podem ser positivas, não devem ser positivas. Mas já repararam como as pessoas que tradicionalmente, isto estuda-se, o Goleman, que estudou inteligência emocional, dizia uma coisa muito gira, dizia, não é possível uma pessoa ter uma discussão acesa no trabalho, as coisas correrem mal no trabalho e chegar a casa com um sorriso, tipo, família, cheguei! Não é possível. As pessoas chegam a casa e ainda estão a mastigar e ainda estão a ter a sensação e de repente, e há pessoas que chegam a casa e comem demais, uns comem de menos, uns dormem demais, outros dormem de menos, porque não conseguem lidar com isto. E o curioso é que se nós ligarmos o queixar-se menos a criar proximidade e estar atento, significa que muitas vezes temos um céu azul e as pessoas estão à procura da única nuvem que está ali no céu. E na realidade nós podemos estar atentos ao resto do céu azul. E podemos procurar e aproximar-nos de coisas que sejam mais positivas. Aliás, nós até temos a capacidade, quando nos sentimos mais negativos, aproximar-nos das pessoas mais positivas. Procurarmos alguma coisa que seja mais positiva. É o terceiro. O quarto fala sobre uma coisa que passou a ser muito cara, que é o agradecer. A nossa capacidade às vezes de dizermos obrigado. Parece que tornou-se tão cara a palavra que... E na realidade, dedica-se pouco tempo a esta nossa capacidade de sermos gratos e termos uma atitude de gratidão. E se nós começarmos a pensar na última semana, pensem na última semana, na ligação às pessoas das vossas equipas, às pessoas que trabalham convosco, pensem até na vossa família. Quantas vezes é que usámos a palavra obrigado? Quantas? Porque na realidade nós assumimos que as coisas são assim e é normal serem assim. Portanto, quando as coisas correm mal, podemos ser os primeiros a dizer isto está mal e reclamar, mas quando as coisas estão bem, faz parte. E é curioso que se nós ligarmos isto a serviço, já repararam que as pessoas são críticas quando não recebem o serviço que esperam, mas quando o recebem, dizem, então eu paguei, é suposto ser assim. E portanto não tem esta lógica de perceber que há esforço e que há coisas que possam ser diferentes e que possam fazer a diferença. E se nós formos olhar para tudo aquilo que nós temos, toda a capacidade que nós temos, e olhar, e de facto o turismo tem tido um peso grande na nossa economia e na forma como nós olhamos. Eu recordo-me há 20 anos, quando eu viajava, e de repente dizia que era Portugal, e claro que a maior parte das pessoas diziam, Europa, e nós, sim, província de Espanha, sim. Mas hoje em dia, de repente a pessoa diz, e de repente Lisboa está na moda, e o Porto está na moda, e os Açores estão na moda, e a pessoa diz Portugal, diz já fui, já aconteci, e de repente demos um mundo e temos um mundo para explorar. E é engraçado a capacidade que nós temos de agradecer às pessoas que estão connosco e que fazem parte deste caminho e que têm nos ajudado e que têm facilitado todo este processo. E por isso nós olhamos e percebemos, ok, então sorrir tem a ver com isto, com estas 4 coisas. Até porque as 4 estão ligadas. Eu só agradeço a coisas que eu tive atento. Eu só agradeço a pessoas que tenho proximidade e que quero manter esta relação. E de facto, enquanto eu estou a agradecer, não me estou a queixar, tipicamente. E são as 4 coisas que fazem o sorrir. E se repararem, durante o filme não apareceu uma única vez a palavra problema. Oportunidade. Não apareceu problema, aparece desafio. Então é sempre a visão pela positiva. As coisas que ainda faltam, não se fala delas. Fala-se daquilo que já está e daquilo que ainda vamos alcançar. Só que depois aparece a palavra atitude, ação. Atitude, ação. E nós percebemos que é uma atitude esta nossa forma de queremos sorrir. Claro que sim. Mas depois fala da ação. E por isso é que não aparece só sorrir. Diz sorrir e avançar. E quando se fala no avançar, fala-se de fazer acontecer. Fala-se de implementar. Fala-se de concretizar. Eu hoje ouvi que era engraçado aqui a falar de... Pois nós sabemos que é importante estar nas redes sociais. E as pessoas dizem, claro que sim. E está no Twitter, e está no Facebook, e está no Instagram, e as pessoas dizem que sim. Mas quem é que já o fez?
E de repente, quando nós olhamos para isto, dizemos, faz sentido, mas uma coisa é fazer sentido, outra coisa é concretizar. E quando nós começamos a olhar para esta ligação, faz todo o sentido, temos isto tudo integrado, os players todos juntos, e sermos uma oferta mais forte. Claro que sim, mas uma coisa é o conceito, outra coisa é a implementação. Uma coisa é a ideia, outra coisa é a aplicação. E de repente o filme fala de aplicação, e por isso é que fala de ação, ação, ação. E como fala da ação, nós achamos que hoje tínhamos que vos provar, mostrar, que somos capazes de fazer coisas incríveis. Quando há uma lógica de equipa e quando as coisas acontecem, nós podemos fazer coisas que os outros possam pensar, isso é impossível. Mas, de facto, as coisas são impossíveis até acontecerem. E como nós achamos que as coisas são impossíveis até acontecerem, resolvemos fazer acontecer hoje. Podem abrir as luzes todas da sala? Nós decidimos que vamos ter um momento em que não somos nós, mas são vocês que vão fazer as coisas acontecer. Aliás, nós 5Ps temos lançado vários desafios e normalmente não somos nós que fazemos os desafios, são vocês que os fazem. E por isso, aquilo que eu decidi foi encontrar aqui um formato diferente e como se recordam, antes da hora do almoço eu pedi para encherem balões e balões foram cheios e de repente o que fizemos foi colar os balões. Aliás, algumas pessoas quiseram assinar o seu balão para ver se nós usávamos os balões ou não e por isso tenho ali a Mónica que assinou um balão, tenho o José que assinou um balão, tipo, estes balões são os nossos e são de facto os vossos balões e colámos estes balões nestas tábuas. E gostávamos de mostrar até onde é que isto pode ir. Vamos subir? Podem me dar uma ajuda? Então, com estes vossos balões e com estas tábuas que aqui temos, vamos? Temos aqui várias tábuas e vamos rodar as tábuas. Aí vamos nós. E, de facto, as tábuas falam em sorrir e avançar. Sorrir e avançar. Podemos pousar as tábuas e se fala em sorrir e avançar, fala da nossa capacidade de sorrirmos e fazermos as coisas acontecer. E nada como uma atividade experiencial onde a experiência vem da ação, daquilo que as pessoas fazem. E por isso eu vou-vos convidar, e para isto ser uma forma mais organizada, vou convidar, claro, a primeira linha já, e depois a segunda linha já, e a terceira linha já, para subirem e fazerem uma coisa que se chama-se balloon walking, ou seja, andar sobre balões. Qualquer peso consegue. Isso é uma crença, mas vai descobrir como as crenças se ultrapassam. Por isso, por favor, a primeira linha, venha à primeira linha. Vamos ver como isto acontece. A segunda linha pode já estar preparada, porque vem a seguir. E a seguir a terceira linha. E o que vão fazer é simplesmente, com um sorriso na cara, avançar. Vamos a isto. Mente de tensão e ali vão eles. E avançam. E já cá estão. Estão a ver? Já cá estão. A avançar. A avançar. A avançar. Temos música, temos música. A primeira linha já está a passar. Pode avançar a segunda linha já a seguir. Vamos a isto. Devagarinho, tem que andar devagar. Devagar. Força. Aí está. Right. Está. Vamos ir a segunda linha. A próxima linha já pode começar a vir também. Cuidado, devagarinho. Bora aí. Falta aqui um botão. Aí está. Devagar, andar, devagarinho. Isso.
Tá, devagarinho. Sempre a andar. Próxima linha, queira avançar. Como quiser. Sempre a andar, tranquilo. Andar. Aí está. Fugiu aqui este balão. Devagarinho, andar. Devagarinho, isso. Ter ajuda. Não? Próxima linha, quem avança? Próxima linha. Vão à próxima linha. Mais pessoas para andar. Venha à próxima linha. Devagarinho, andar. Andar, devagar, com calma. Estou aqui o balão. Está a fugir? Ai. Muito bom. Muito bom. Venha à próxima linha, venha quem andando mais. Aqui. Força. Muito bom. Devagarinho, andar. Aí está. Peraí, que fugiram aqui os balões. Força. Mais ninguém quer andar? Não? Então tenho aqui um novo desafio. Eu vou pedir 8 pessoas que venham aqui para o palco, cada tábua. 8. Pode vir a primeira fila, mais alguma. 8 pessoas à volta de cada tábua. Só depois, 8 pessoas à volta de cada tábua.
Claro que o Pedro também vem, é óbvio. É óbvio que o Pedro também vem, é óbvio. 8 à volta de cada tábua. Agora pode ficar assim, pode ficar assim. Isso. São 4 de um lado e 4 do outro. 4 de um lado e 4 do outro. Os meus ajudantes já podem ir, não disse. São 4 pessoas à volta de cada tábua. 4 pessoas, ainda falta aqui. Ainda falta ali uma pessoa. Mais pessoas. Como é que é? Que já falta alguns. Por favor, venham para aqui também. Temos aqui, ainda me falta aqui uma pessoa. Mais voluntários. Estão a ver a ação, a atitude. Ai, incrível, incrível, obrigado. Portanto, faltam-nos aqui, contratamos 2. Então não me faltam aqui, tem que ficar 4 de um lado e 4 do outro. Aí está. Ainda parece que vamos ter que sortear mais umas viagens para ter mais algumas pessoas aqui. Portanto, já temos ali, faltam. Quantos é que estamos a faltar? Só preciso 4 voluntários. Faltam 4 só. Falta aqui mais um. Aí estão eles, muito obrigado. Muito obrigado. Perfeito. Então, falta-nos um, não é? 2. Falta um também. Estamos pais. Agora já está? Falta só um. E aqui, aí está tudo. Uma sala com tantas pessoas. Uma sala com já chegou. Vai ser difícil. Incrível. Então, já estamos todos? Então, eu vou explicar o que vai acontecer. Nós vamos tentar, em simultâneo, esta loja que estamos a ter e a facilidade de onde deixarmos sobem. Podem sair? Podem sair. Viramos as tábuas ao contrário. Viramos as tábuas ao contrário. Viramos ao contrário, só para ver como é que ela ficou. Bem, podem pousar, podem pousar. Muito obrigado. Obrigado aos meus voluntários. Depois podem voltar aos vossos lugares, por favor. Temos saídas por um lado e saídas por outro. Perfeito. Muito obrigado aos meus voluntários. Perfeito. Algumas pessoas devem ser questionado à hora do almoço, antes de irmos almoçar, quando eu peguei num balão e pedi para vocês encherem o balão. E fiz questão de dizer a dimensão é esta. Algumas pessoas não perceberam bem e esticaram o balão o máximo possível, quase a arrebentar, e eu disse, não, eu quero esta dimensão. E se formos olhar para os balões, há uma razão. É que, quando eu vos convidei para fazer balloon walking, a primeira pessoa que entrou, eu reparei na cara de algumas pessoas que estavam tipo, isto vai correr mal. E de repente a primeira pessoa passa. E quando a primeira pessoa passa, e os balões não arrebentam, isto parece um bocado estranho. E de repente passam 1, passam 2, passam 3, passam 30, 40, o que for, e de repente arrebenta-se um balão aqui, arrebenta-se outro ali, e nós vamos protegendo as zonas onde os balões tipicamente podem arrebentar mais. Não sei se repararam a curiosidade que tipicamente é nas 2 primeiras tábuas que arrebentam os balões. Não sei se repararam, mas lá atrás não. Sabem porquê? Porque as pessoas estão em tensão e tipo, isto vai correr mal, e eu sou pesado, e sou isto ou aquilo, e fazem muito mais força nesta tábua do que na última. Porque na última já estão naquela coisa de, afinal isto está para andar. E quando de repente as pessoas já acham que é espantoso, ou estranho, ou incrível como é que os balões conseguem, e de repente, não, mas eu tenho 30 quilos, eu tenho 50, eu tenho 80, eu tenho 100, o que for.
Porque, de repente, quando juntamos 6 pessoas, não vamos fazer média por simpatia às senhoras, mas, na realidade, o peso é grande. São 6 adultos. 6 adultos em cima destas tábuas. E se nós olharmos para estas tábuas, temos ali uma faixa onde rebentaram para aí uns 3 ou 4. Aqui, acho que rebentou um. Ali descolaram-se muitos, mas também não rebentou quase nenhum. E, de repente, a maior parte dos balões aguentou. Aliás, eles estão todos em cima. Não sei se repararam, a imagem de cá de fora estão em cima e os balões estão lá. A pessoa diz, é espantoso. Eu só não vos contei que estes balões são da NASA. Ou não? Sabem porquê que nós não deixámos encher tanto os balões? Há uma razão. Nós trabalhamos há 19 anos com organizações, de quase todos os locais. Aliás, nós não só trabalhamos em Portugal, como já fizemos muitos projetos em muitos locais do mundo. E quando nos pedem para fazer qualquer projeto em qualquer indústria, a primeira coisa que nós fazemos é tentamos perceber como é que é o negócio, como é que funciona o negócio. E depois tentamos perceber como é que as pessoas se sentem, como é que elas estão. E porque a nossa lógica é de conseguirmos aumentar competências e criar desafios e desenvolver pessoas, há algumas coisas que para nós fazem a diferença. A primeira coisa que faz a diferença é o facto de nós não termos deixado de encher demasiado este balão. Porque uma das coisas que faz diferença nos dias de hoje é isto. É a capacidade das pessoas serem flexíveis. A capacidade de terem ainda espaço, não estarem no seu limite máximo. Hoje de manhã falava-se muito se o aeroporto estava na capacidade máxima. Mas, de facto, quando não está na capacidade máxima, é muito mais flexível. Tem muito mais capacidade de fazer as coisas. E é interessante, porque nós trabalhamos com pessoas de diferentes idades. E muitas vezes as pessoas dizem, as pessoas mais velhas e tal, não aprendem línguas. E, de facto, temos descoberto até pessoas que na sua juventude são muito mais resistentes do que pessoas mais velhas. Porque depende muito da forma como as pessoas olham para a vida. Mas há uma coisa que nós descobrimos, é que pessoas que estão dispostas a ser flexíveis têm muito mais capacidade de ter sucesso. Porque são flexíveis em relação ao mercado, são flexíveis em relação ao negócio, são flexíveis em relação aos clientes, são flexíveis em relação aos colegas, são flexíveis em relação à família. Porque adaptam-se. E se um balão não tem poder nenhum, e se de repente nós pegamos no balão e um balão se rebenta facilmente, outra coisa é juntarmos 2 balões. E quando nós juntamos 2 balões, que ainda por cima não estão cheios ao máximo, eles são flexíveis. O que é que acontece? Como são flexíveis, aproximam-se muito um do outro. Já repararam? Não há aqui barreira. Estão colados um ao outro. E nós começamos a fazer pressão, 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 pressão. E já viram o que é que eles fazem? Eles dividem a pressão entre eles. E de um momento para o outro, vocês têm 34 balões, onde um balão sozinho não faz nada, 34 balões têm a capacidade de aguentar com 6 adultos. 6 adultos que sobem e ficam lá 5 segundos e dizem, já está. Sabem porquê que eu pedi 5 segundos? Porque a nossa experiência diz-nos que as pessoas ficam um bocado irritadas dos balões não arrebentarem. Então, a certa altura, começam a saltar e, tipicamente, partem mais rapidamente as madeiras do que rebentam os balões. E como não queríamos assim uma cena um bocado desagradável, nós achámos 5 segundos parece-nos o suficiente. Mas também existe outro fenómeno, que é, se vocês repararem, naquela tábua, será que foi por acaso que estão 4 balões de seguida que rebentaram? Não. E se eu tivesse deixado, não 5 segundos, mas fosse 10, 15, 20, 30 segundos, a probabilidade daquela linha toda arrebentar era grande. Sabem porquê? Porque as equipas não se medem pelo elo mais forte, medem-se pelo elo mais fraco. E de repente, se há um balão que rebenta, fragiliza aquela zona. Se esse rebenta e fragiliza, vai fragilizar outros. E de um momento para o outro, é muito rápido. Quando um balão rebenta, 3 balões rebentam, 5 balões rebentam, a certa altura ouve-se assim, bum, 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 e rebentaram todos. O que significa que é importante as pessoas serem flexíveis, mas convém não exagerarmos. Porque há um limite máximo. Há um limite máximo até onde nós podemos ir. E, de facto, vê-se muitas empresas que as pessoas tentam fazer tudo e mais coisas e depois, a certa altura, arrebentou e a pessoa não percebe bem porque é que arrebentou. Porque há um limite. E há um limite até onde nós conseguimos fazer as coisas. Mas a verdade é que esse limite é muito superior àquilo que nós imaginamos. Por isso é que se eu vos tivesse dito, olha, sabem o que é que vocês vão fazer? Encham balões, porque a seguir vamos andar em cima dos balões. Isso não existe, não é? Convicção é crença que as pessoas têm. Aliás, existe a própria crença de eu não vou andar porque eu vou cair. Eu não vou andar porque sou pesado. São crenças. E eu acho que, acima de tudo, nós temos que desafiar crenças. Temos que desafiar a forma como vemos as coisas. E, de facto, falou-se hoje também de mudança. E a mudança começa dentro de cada um de nós. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é possível, aquilo que eu acho que é possível fazer melhor, diferente, ir mais longe. E começa muito nesta história. Eu sozinho não sou capaz, mas os dois vamos ser capazes de fazer muito mais. E por isso é que criar proximidade tem tanto impacto. Porque, de facto, ninguém consegue fazer as coisas sozinho. E em equipa as coisas são diferentes. Aliás, eu tenho que agradecer à equipa que veio aqui segurar as tábuas. Uma salva de palmas para eles, por favor.
Muito obrigado, muito obrigado. E para terminar e passar a palavra, consta que neste momento vivemos num mundo digital. É verdade, vivemos num mundo tão digital que as pessoas gostam de fotografar tudo. Então eu tenho aqui uma fotografia. Carlos, vais ter que me fazer uma ajuda. Porque eu gostava de tirar uma fotografia, mas gostava que todos aparecessem. E por isso, vou pedir, Carlos, pode ir para aquele lado, porque eu vou tirar uma fotografia com vocês todos, querem ver? E a dizer sorri, avança, estão a ver? Dê o vosso melhor agora. Vamos lá, Carlos, vamos lá tirar uma fotografia para ficarmos aqui com a imagem de todos. Sorriam agora que vão aparecer todos, não é? Vou aqui aproximar um pouco mais. Vê lá o que é que consegues apanhar. Estão todos a sorrir lá atrás, ou não? Estamos a dar o melhor. Conseguimos dar melhor, então vamos lá. Só mais um. Que 2019 seja de facto um mundo onde vocês possam, na realidade, sorrir muito mais e sorrir muito mais. Não porque, e tal, é giro o sorriso, mas porque a nível de satisfação, a nível de lógica, podemos de facto... Oi? Que ele quer cair para a frente. Não vai cair para a frente. Podemos de facto fazer as coisas diferentes. Podemos ser mais felizes, podemos fazer os outros mais felizes e porque, acima de tudo, eu acho que, eu continuo a acreditar que nós podemos fazer melhor. E como podemos fazer melhor, precisamos fazer melhor, não sozinhos, mas com os outros. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado. Eu até agora tive-vos a entreter um bocadinho, vocês não imaginam o que eu me ri ali atrás, com o devido respeito. Bom, eu vou sugerir à Polícia de Segurança Pública um bom método para medir o teste de alcoolemia. No futuro pode ser este. Eu estava-me a rir porque eu não sei se está aqui alguém de empresas que represente seguros multiviagens, mas eles deviam estar lá atrás a fazer figas. Aí, por favor. E, Sra. Secretária, eu não sei o seguro de acidentes de trabalho do Governo Regional dos Açores, o que é que contempla. Mas eu acredito que uma fotografia destas na seguradora não ia dar muito certo. Bom, de qualquer maneira, eu esperava que enquanto vos estava aqui só a relembrar uma atividade exatamente que nos traz à consciência precisamente muitas coisas do nosso dia-a-dia, e eu agora vou mudar de tema porque quero apresentar-vos outro vídeo, e este vídeo é de uma unidade aqui nos Açores, que serve muito boa comida, com distinção, mas acima de tudo com um perfil muito interessante. Chama-se Quinta dos Sabores. E uns grelos para acompanhar o bife. E agora vamos aqui a este quartel apanhar as berinjelas para os vegetarianos logo à noite. Esta aqui está boa já, belíssima. Pequenino. Pronto, e agora já está feita a apanha do dia. É só cozinhar, pôr mãos à obra para o jantar logo à noite. Bem-vinda. Obrigada. É muito bom. Recomenda-se. Bom, e agora queria chamar ao palco um senhor que vos vai contar uma aventura de vida. Este senhor nasceu no Pico, precisamente a ilha que tem o ponto mais alto de todo o território nacional. Uma ilha de gente robusta, mas cedo, ainda novo, atravessou o canal e foi para a ilha do Faial. Aí, a sua paixão pelo mar é óbvia, sendo insular, dedicou-se cedo
à faina da pesca. E essa faina, associada ao mar e numa ilha onde se cruzam muitos navegadores, certamente despertou nele um monte de histórias, das quais lhe levou a ele a ter um dia o interesse de conhecer todos estes locais de onde vinham as pessoas que ele conhecia e as histórias que ouvia. Pois um dia o sonho concretizou-se e no ano 2000 fez uma circunnavegação a solo, regressando 2 anos depois. Foi um feito único, precisamente porque ligou os Açores a vários pontos do globo. Senhores e senhoras, estou-vos a falar de Genuíno Madruga, a quem chamava aqui ao palco. Se faz favor, seja bem-vindo. E com este feito de valentia, pois valeu-lhe em 2003 que fosse agraciado com a medalha com a ordem do Infante. Por favor, esteja à vontade. Ora, muito boa noite, mais uma vez boa noite, meus caros amigos, excelentíssimas entidades, caros congressistas, excelentíssimo Sr. Presidente da APAV, muito obrigado pelo convite, pelo honroso convite que se dignou dirigir-me para estar hoje aqui com todos, enfim, para falar da minha vida, das minhas viagens, daquilo que fiz por esse mundo fora e que continuo fazendo agora nesta nossa linda cidade da Horta. Devo dizer que, conforme já foi dito, nasci nestas nossas lindas ilhas, mais propriamente na Ilha do Pico, mas cedo fui para o Faial com a minha família e neste Porto da Horta, porto de chegada e de partida de tantos e tantos que ao longo, enfim, da vida cruzam o nosso Oceano Atlântico, vindo das mais diversas paragens. Por cá conheci grandes navegadores, e foi-me ficando a ideia, porque eu não era diferente deles. Na verdade, também tinha cabeça, mãos e pernas tal qual como eles. E foi-me ficando a ideia que se calhar um dia eu também, se tivesse as condições, havia de caminhar para esse mundo fora e havia de saber onde é que era essa das Caraíbas. Onde eram as Caraíbas que eu ouvia falar. Falavam das Caraíbas, falavam do Brasil. Eu já tinha ouvido falar no Brasil, porque da minha ilha saíram muitos com destino a terras do Brasil. Bom, e em 1999, só foi possível nessa altura, meus amigos, só foi possível. Antes não deu, não foi possível, porque tive de trabalhar muito para ganhar os escudos para comprar o barco. Não houve férias, nunca houve um restaurante, nunca houve uma ida a um café, porque não havia mais para isso. Todo o dinheiro que fui conseguindo era para comprar o barco, para ver se conseguia um dia fazer a minha viagem. Comprei o barco, entregaram-me o barco em Lisboa, o barco esteve em Cascais, a marina ainda não estava pronta, mas autorizaram-me, enfim, a deixá-lo ao barco. Depois, a minha primeira experiência de vela, vejam só, foi trazer o barco de Cascais até ao Faial. Mais o meu filho e um outro amigo. Isto foi em maio de 2000. Depois, a partir daí, foi marcar a data de partida. E vejam só, a data de partida e a data de chegada. Talvez com 2 meses de antecedência. E disse na altura que quem estivesse em cima do cais na Horta às 9 horas da manhã, havia-me de ver. Quem chegasse às 9h15, só no meu regresso. E assim foi. E no dia 28 de outubro de 2000, saí com destino às Ilhas de Cabo Verde. E fui para esse mundo fora, sempre com a ideia que realmente o meu grande objetivo era a segunda viagem, ou seja, passar o Cabo Horn. Mas os meus conhecimentos de vela eram muito poucos. E achei por bem, em vez de ir lá para aquelas terras do fim do mundo, passar o Canal do Panamá. E assim foi, tudo correu bem, mais ou menos bem. Mais ou menos bem. E acreditem, meus amigos, se na partida havia meia dúzia de pessoas em cima do cais, devo dizer, e se calhar aqui está alguém que assistiu. Quando da chegada, meus amigos, foi a maior festa que houve na Ilha do Faial. Na Ilha do Faial e não só, vieram as filarmónicas também do Pico, enfim, toda a gente se reuniu, porque toda a gente realmente acreditou
que eu realmente tinha conseguido. Mas vamos ver algumas imagens dessa viagem. Temos aqui o barco e, conforme veem, o barco, nesta altura, tem a popa virada para a terra, para o pico. Quer dizer, vou a sair. Isto é a segunda viagem já. E vou a sair com destino às Ilhas de Cabo Verde. Depois das Ilhas de Cabo Verde, Santa Catarina, no sul do Brasil. Foi a minha homenagem aos meus antepassados, aos nossos antepassados, no fundo, que saíram destas nossas lindas ilhas para ir para o Brasil, nomeadamente até terras do sul do Brasil e mais tarde até o Uruguai. Bom, do Brasil, Santa Catarina, sempre para sul, até o estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi fundado também por açorianos. Depois daí, Uruguai, e lá está a Casa dos Açores em São Carlos, Uruguai, e depois mais para sul, sempre seguindo para sul, obviamente passando por Buenos Aires, ali da cidade de Buenos Aires, onde há 8 clubes portugueses, mas seguindo sempre para sul até Comodoro Rivadavia, na Patagónia, onde lá está uma importante comunidade de imigrantes portugueses. Vamos ver se me entendo com isto. Isto é a chegada a Santa Catarina, Florianópolis, lá ao fundo. E cá está a chegada à Ilha de Hornos, a parte mais austral da América do Sul, ali mais para sul, só a Antártida. Lá estou eu, na Ilha de Hornos. Ali só existe um farol, a Capela Stella Maris e as instalações dos 2 elementos da Armada Chilena, que para ali fazem o controle, enfim, de quem passa por aquelas paragens. E diversos monumentos. E depois foi a navegação pelo Oceano Pacífico, que por aquelas paragens não tem nada de Pacífico, meus amigos, nada de Pacífico. Muito pelo contrário, apanha ventos contrários. Foi a navegação mais perigosa que fiz em todas as minhas viagens e durante toda a minha vida foi ali por aquelas paragens. Para além do frio, sempre ventos contrários e mar contrário e por vezes situações bastante complicadas. A Ilha de Páscoa. Depois da Ilha de Páscoa, da primeira vez não foi possível ir a Timor, meus amigos, porque a Indonésia ocupava Timor e com muita pena, quando saí da Austrália, mais propriamente de Darwin, tive de desviar para sul, enfim, para passar suficientemente distante das ilhas da Indonésia. Da segunda viagem estavam criadas as condições e realmente podem acreditar que a minha passagem por Dili, por Timor, independente, foi histórica. Foi recebido pelos ministros do governo de Timor, por todos os portugueses que ali estavam, desde a nossa GNR, a PSP, que lá estava num contingente das Nações Unidas, a nossa infantaria, toda a gente me recebeu de braços abertos, obviamente. Sua Excelência o Presidente Ramos Horta, que era o chefe de Estado na altura, recebeu-me no seu gabinete e no dia que marquei para a minha partida, teve a gentileza de vir para a praia de Dili e acompanhou-me ali a bordo do Hemingway, ali um pouco, enfim, uns momentos ali à saída. Depois desembarcou e segui na minha viagem com destino à Indonésia e ele voltou para a terra. Depois, enfim, seguindo sempre pelo Pacífico, lá estive eu na África do Sul, mais uma vez na África do Sul, no Cabo da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança, conforme sabem, era um cabo mítico para os portugueses, sobretudo Bartolomeu Dias. É preciso ter em conta que foi um português, foi Bartolomeu Dias que abriu novos mundos ao mundo. Foi um português, não foi americano, não foi nenhum americano nem alemão, foi um português. Esta é a casa na Ilha de Santa Helena, a última morada de Napoleão. Esta ilha também foram os portugueses que descobriram, a Ilha de Santa Helena, fomos nós que descobrimos. Entretanto, os ingleses tomaram conta da ilha e hoje, enfim, é uma ilha inglesa administrada por um governador. A ilha não tem nada especial, a única coisa que resta naquela ilha realmente é aquilo que, enfim, a história relacionada com a passagem de Napoleão por ali. Os Lençóis do Maranhão, uma das maravilhas da natureza, não sei se alguém já esteve por lá, mas aconselho vivamente, se alguém for ao Brasil, visitem os Lençóis do Maranhão. Depois, conforme vimos há bocadinho, meus amigos, conforme vimos há pouco, o Hemingway tinha a popa em terra e a proa virada para o oeste. Ali é o contrário, a proa para a terra, lá está o pico ao fundo e quando avistei novamente o pico, acreditem, meus amigos, tive enfim, é qualquer coisa que eu não consigo descrever com palavras.
Depois de passar aquilo que passei, e vejam lá a situação em que chegou o Hemingway. Foi da forma possível. Foi da forma possível. Mas o que interessa nesta vida, meus amigos, é chegar ao fim. É conseguir aquilo que a gente, enfim, um dia pensou fazer. E lá está, as minhas viagens principiaram aqui, meus amigos. Ali estou eu, mais o meu irmão, aquela chatazinha pequenina eu é que fiz. Porque se eu não fizesse, não tinha. E como eu queria ter um barquinho, lá tive que, enfim, arranjar as tábuas. Na altura, o liceu fechava sempre no dia 10 de junho. E, portanto, quando o liceu fechou, nas férias grandes, assim chamava, eu já tinha as tábuas tudo preparado e levei exatamente um mês a construir aquela chatazinha. Com 2,60 m, mas foi a minha primeira embarcação. A única coisa que me resta são estas duas fotografias que o meu tio me tirou na Baía do Porto Pinho. Aqui está. Devo dizer que sou o único português a fazer parte da confraria dos capitães de Cabo Horn. E ali está o diploma. Hoje as minhas viagens, meus amigos, seguem no restaurante Genuíno. Este restaurante fica exatamente, por incrível que pareça, a meia dúzia de metros do mar. E quem está no interior, dentro de certa medida, dá a ideia que está a bordo do navio. Isto é, um aspecto do interior do restaurante. Conforme podemos ver ali, são tudo recordações que trouxe das mais diversas paragens. Devo dizer que o interior das mesas está mais ou menos relacionado com os países ou os portos onde apertei. Ali são tudo t-shirts. Há 154 t-shirts, todas diferentes. Mas todas têm o sítio onde tive. E a mensagem que vos queria deixar e que deixo sempre nas minhas conferências e palestras é isto que aqui está. Sonhem. É preciso sonhar. A vida é feita de sonhos. Com certeza que é. Mas o importante é conseguir transformar esses sonhos em realidade. É conseguir, com todo o trabalho, com todas as dificuldades, porque nada foi fácil. Acreditem que para mim nada foi fácil. E não me caiu nada do céu. E é conforme eu costumo dizer, a única coisa que cai do céu é chuva quando chove. Não esperem por euros nem por dólares vindos do céu, porque nunca vai acontecer. Portanto, o importante é nunca desistir. E nestas viagens, meus amigos, houve situações ótimas, extremas, de muito bom tempo, de pessoas lindas que encontrei para esse mundo fora. Mas também houve situações muito difíceis, muito complicadas. Devo dizer que o primeiro mastro do meu barco está mais ou menos 3.000 milhas a sul da Índia, no meio do Oceano Índico, numa tempestade. E tive que navegar da forma possível até a Ilha de Rodrigues, que é uma das Maurícias. Também fomos nós que descobrimos. Lá não havia grandes meios. E tive que ir com pescadores, com companheiros, apanhar um bambu para improvisar um mastro, porque ainda tive que fazer mais de 1.000 milhas até a África do Sul. E só na África do Sul é que veio num navio, uma caixa enorme, com o mastro e tudo pronto para colocar novamente no Hemingway e seguir viagem, em Durban. Mas até lá tive que navegar com um bambu. Um mastro pequenino, enfim, da forma possível. Depois, aquilo que vos queria deixar também é que se um dia visitarem a Horta, procurem o restaurante Genuíno. Acho que vale a pena, porque para além do mais... Para além do mais, trabalhamos com o nosso peixe. Eu estou quase sempre lá, salvo o tempo que estou no mar, obviamente, mas estou quase sempre lá. Trabalhamos com o nosso peixe, promovemos aquilo que é nosso, o nosso peixe, os nossos mariscos. E eu, quando estou por lá, converso com as pessoas gostam sempre de fazer perguntas. Oh, mas enfim, como é que é navegar por ali, o que é que tu comias, onde é que dormias? E devo dizer que não vou para o mar para dormir, mas as pessoas gostam de saber como é que eu dormia. E, portanto, o restaurante hoje, eu costumo dizer que as minhas viagens estão ali. E as pessoas também podem navegar comigo, dentro de certa medida, por aquilo, enfim, que ali está, com as conversas, com tudo aquilo que as pessoas podem ver, que as pessoas podem apreciar e também com aquilo que podem comer. Meus amigos,
mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos. Eu podia estar aqui hoje umas horas a conversar, a contar histórias de várias cores, mas o tempo urge. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade e foi para mim uma grande alegria aceitar este convite, uma honra sem dúvida, porque estar aqui no meio de tantos amigos, tantas pessoas conhecedoras do meio, é realmente qualquer coisa extraordinária. Muito obrigado mais uma vez e até à cidade da Horta. O 44º Congresso Nacional da APAVT, Açores. Muito obrigado pela partilha das aventuras, e é isso, é preciso muita coragem, mas quando a alma é grande. Bom, e estamos a entrar num sprint final, e uma das coisas que acho que será interessante de termos presente, acho que o Sr. Presidente da APAVT está agora a combinar a próxima viagem da volta ao mundo, já a seguir ao Congresso. Não, e então eu acho que ao longo destes 3 dias passou-se muita coisa, aprendeu-se muita coisa e, portanto, faz todo o sentido vermos um vídeo resumo das emoções destes 3 dias de Congresso. Bem-vindos a São Miguel, bem-vindos ao 44º Congresso da APAVT. A APAVT tem essa capacidade de conseguir organizar um congresso, e estão de parabéns porque está a correr lindamente. Conseguimos captar muitos conhecimentos e ter uma visão daquilo que é esta indústria, não só a nível global, mas a nível do país, não é? Painéis interessantes, debate interessante, é um congresso à parte. E estou a gostar imenso, é para repetir. Vai ser fantástico até ao fim, um verdadeiro sucesso o congresso. É mais um congresso de grande qualidade, a somar a tantos outros que têm vindo a realizar ao longo destes anos. Mais um fantástico encontro de amigos numa atmosfera extraordinária. Obrigado, turismo. Obrigado, Açores. Espetacular. Como é que fazem isto? Bom, e para umas palavras de despedida, eu chamava ao palco, se faz favor, o Sr. Presidente da Confederação de Turismo de Portugal, Sr. Francisco Calheiros. Pode ir por esse lado também. É mais perto. Boa tarde a todos. Saudar a Sra. Secretária Regional, Dra. Marta Guerreiro,
e o Dr. Pedro Costa Ferreira e nas pessoas deles, queria saudar todos os presentes. Eu vou ser breve porque isto já é uma cerimónia de encerramento e por duas notas prévias. Em primeiro lugar, muito do que aqui foi dito, e esta é a vantagem de se falar no fim, era algo que eu queria dizer, e estou a pensar nomeadamente um dos temas que eu tinha preparado para hoje, que é o tema do conhecimento, ou melhor dizendo, a falta dele, na medida em que hoje em dia somos dos países mais atrasados em termos de conhecimento. E, de facto, é muito difícil gerir-se algo que não se conhece. Mas o Dr. Adolfo já se pronunciou sobre isso e bastante. A segunda nota tinha a ver com a questão da Câmara Municipal de Lisboa, que o Dr. Pedro Costa Ferreira falou na sua cerimónia de inauguração e que é algo que já temos estado a trabalhar em conjunto, inclusive com a ajuda também da HP, da Aresp e da APCAT, e isto foi inicialmente promovido pela APAFT e pela CTP, e de facto, Pedro, não há dúvida, as situações não têm vindo a ser resolvidas, como disse a Eduarda, têm vindo a ser cada vez mais complicadas e, de facto, há que endurecer um bocadinho mais para tentarmos ter uma solução para essas questões tão importantes como a da mobilidade. Caro Pedro, eu queria-te dar quádruplos parabéns. Em primeiro lugar, o local, os Açores. É sempre bom vir aqui, está cada vez mais bonito, não há dúvida nenhuma que é um destino que temos que repetir e é um destino inspirador. Esta nova, última exposição que tivemos, não conhecia esta pessoa, fascinante e inspirou-me até a termos uma ideia de convidarmos um amigo nosso, o Loureiro, a fazer uma viagem destas à volta do mundo, quer dizer, para podermos, digamos assim, ter saudades dele, não é? A segunda nota tem a ver com a qualidade deste congresso. Alguém disse ali, bastante melhor do que eu, é um congresso à APAFT. Pronto, eu acho que é a melhor maneira de dizermos, estar a falar nos temas, não sei o quê. Não, foi um congresso da APAFT. Em terceiro lugar, porque estamos a falar da 44ª edição. Não deve haver muitas associações que se possam orgulhar de fazer 44 edições. E em quarto lugar, algo que eu sou muito sensível, porque todos sabem que estive ligado muitos e muitos anos à APAFT, sofria muitas vezes e, de facto, nós tínhamos dois grandes problemas. O primeiro era motivar as pessoas a virem às sessões. E ver numa cerimónia de encerramento uma sala completamente cheia é algo que nós não víamos. A segunda questão era ter muitos agentes de viagens. E eu não me lembro de ver tantos agentes de viagens e, por isso, acho que a APAFT, as agências e o Pedro, em particular, estão de parabéns. E, como sabem, a CTP é, hoje em dia, extraordinariamente transversal, tem lá todas as associações, sejam as agências de viagens, os hotéis, os restaurantes, os casinos, as companhias aéreas, os golfos, etc. São 52 e há uma coisa que não podemos ter dúvidas, e eu vejo este benchmarking em outras associações. É extraordinariamente importante manterem esta capacidade de mobilização. Pedro, esta capacidade de mobilização é a vossa força, não a podem perder. Não posso estar num fórum destes sem me referir sempre aos números importantes do turismo. Já todos sabemos o quão importante o turismo tem sido para o crescimento do PIB. É por causa do turismo que, depois de 40 anos, temos uma balança comercial positiva e, sobretudo, a grande praga do desemprego, que nos esquecemos que há muito poucos anos era de 17%, neste momento está abaixo dos 7%, e para isso muito contribuiu o turismo a criar cerca de 40 a 50 mil novos postos de trabalho todos os anos. E, portanto, penso que nesse sentido estamos todos de parabéns. E algo que todos sabem, todos leem, que nunca é demais repetir, o World Economic Forum faz anualmente as suas projeções e as suas classificações de competitividade, quer de países, quer de setores. Portugal tem vindo a melhorar, está neste momento no 34º lugar em termos de competitividade e nós, setores vários, comparamos, dependendo se estamos acima do 34º lugar, estaremos menos competitivos que o país, se estamos abaixo do 34º lugar, estamos mais competitivos que o país. Como sabem, Portugal, no que diz respeito ao turismo, está em 14º lugar na sua competitividade. Portanto, como eu costumo dizer, usando linguagem futebolística, de facto estamos a jogar na Premier League e por isso temos que continuar assim para poder ainda descer mais baixo neste índice. Finalmente, gostava de voltar ao tema do Congresso, os desafios do crescimento, que eu acho que são muitos. E temos de ser aqui muito claros.
Eu partilho exatamente a opinião, e temos falado sobre isso com o Pedro, não acho que devamos jogar com as palavras. Nós estamos em fim de ciclo, ponto. O fim de ciclo que eu já disse num painel que intervi, nós em 10 anos, de 2,2 a 2,12, crescemos 14%. Nos últimos 5, de 2,12 a 2,17, em vez de 14%, crescemos 46%. Portanto, isto aconteceu, houve uma série de situações que permitiram que isso acontecesse. Não vamos estar a repensar o Brexit, os destinos concorrentes, etc. A realidade foi essa. E neste momento essas situações alteraram-se e, portanto, é previsível, e eu sou um otimista, que não se consiga continuar a ter este crescimento. E nesse sentido, uma vez que estamos em fim de ciclo, temos que de facto que atuar, mas temos que atuar de uma forma muito clara. Não podemos jogar com as palavras, temos que ser efetivos. Eu escolhi só 4 exemplos muito rápidos para terminar. O primeiro tem a ver com o Orçamento Geral de Estado. Todas as confederações tiveram a oportunidade de falar com o Governo, apresentar as suas propostas, e a realidade é que nenhuma foi aprovada. E havia muitas medidas que não tinham só a ver com caráter fiscal, embora muitas tivessem. Não vos vou estar aqui a amassar com as questões mais generalistas, mas só 2 que somos muito sensíveis, que têm a ver com o nosso setor. A questão da dedutibilidade do IVA no mais, que já fomos inclusíveis com a APAVT, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, tentámos explicar a bondade das nossas ideias e, de facto, não conseguimos. E estou a pensar, por exemplo, no Golf, que ainda ontem falava com o engenheiro Luís Correia da Silva, que me dizia que o pick-up para o próximo ano era uma baixa muito grande de voltas de Golf. Eu sei que muitas vezes erra-se por pensar que o Golf é um destino elitista, mas peço desculpa, não é esse o ângulo. Temos que saber que dos 100% de voltas de Golf que se fazem em Portugal, 95% são de estrangeiros. O que está em causa é os estrangeiros decidirem se vão jogar golfe para Portugal com 23% de IVA ou se vão para a Turquia não com 23%, nem com 13%, nem com 6%, com 0% de IVA. É isso que está em causa que nós temos que fazer para captar os estrangeiros. Uma segunda nota tem a ver com as alterações à legislação laboral. A Confederação do Turismo foi extraordinariamente violenta no que diz respeito a isso, porque estávamos a baixar, e muito, o desemprego. Achámos que não era de se mexer na legislação laboral. Não foi esse o entendimento do Governo, explicou-nos que, quer no programa do Partido Socialista, quer no programa do Governo, quer no programa da Geringonça, ele existia. Ainda não está tudo aprovado. Houve situações, foram menos más do que pensávamos, mas para determinados setores, acabar, por exemplo, com o Banco de Horas individual é algo de muito complicado para poder gerir o dia-a-dia. Esperemos, e é isso que temos que atuar, que no Parlamento não venha a haver mais alterações a estas legislações. A terceira nota, a promoção. Há 3 anos que a Confederação não fala da promoção. Ela tentada a ser feita, e muito bem feita, pelo Turismo de Portugal. Agora, há 3 anos que ela não sobe e que a lista de promoção cada vez baixa mais. Chegou à altura de dizermos, em fim de ciclo, não podemos continuar assim e, portanto, tem que aumentar estas verbas. Quarta e última questão, a questão do aeroporto e do CEF. Eu começo pelo CEF, todos nós viajamos, e na semana passada, a vir de Londres, tive o cuidado de ver que estávamos a 400, 500 pessoas a tentar entrar nas filas do CEF, das 16 boxes, 3 estavam abertas. Isto não é aceitável, isto não é admissível, isto não pode continuar. E no que diz respeito ao aeroporto, dissemos durante todo o ano, a começar no princípio. Há um ano que anunciámos, o Governo, e a CTP esteve presente e falou no aeroporto, o Montijo estava decidido, era para avançar. O que é que se passou? Qual é o foco? Porquê é que não se resolve definitivamente a Força Aérea? Porquê é que o estudo de sustentabilidade está tão atrasado? Porquê é que o acordo de avanço com o aeroporto, com o Governo ainda não está feito? Não é admissível. Não podemos estar a fazer tudo bem, não podemos estar a requalificar o nosso produto, não podemos estar, como eu vi, mais de 100 mesas o Old Travel Market em Londres, vamos buscar os turistas aos sítios mais recônditos, fazemos tudo bem. E depois, eles não têm onde desembarcar e por isso não vêm. Isto não é admissível. Prometi ser breve, se não os vir antes de, desejo-vos um Santo Natal e um ótimo 2019. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Confederação de Turismo de Portugal, pelas suas palavras. Bom, e vou chamar também nesta cerimónia de encerramento para também
dar umas palavras e, neste caso, furando um bocadinho o protocolo, chamo aqui ao palco a Senhora Secretária Regional de Energia, Ambiente e Turismo do Governo dos Açores, Senhora Marta Guerreiro. Começando por cumprimentar todos nesta sala, mesmo umas palavras breves. As primeiras, como é óbvio, para agradecer a confiança e a disponibilidade da APAFT, realizando o seu congresso nos Açores, colocando a região como palco de grandes eventos e promovendo, claro, também o nosso destino. Muito obrigada. Um destino que queremos que seja o mais partilhado possível. Por isso, uma palavra agora a todos os participantes e congressistas neste evento, que espero que tenham sentido os Açores e que levem consigo, principalmente, uma imensa vontade de voltar e de conhecer as restantes ilhas. E perante esta plateia, que todos os dias vende destinos, que estes dias nos Açores tenham sido marcantes e importantes para que possam mostrar aos vossos clientes a panóplia de produtos que temos disponíveis em terra e em mar, muito particulares em cada uma das nossas ilhas. Mais do que isso, que continuem a contribuir para o sucesso do nosso destino, para os nossos bons ritmos de crescimento e para a consolidação do destino Açores, principalmente, claro, no nosso mercado nacional. Uma palavra especial também para todos os empresários e agentes regionais do setor presentes neste evento. Todos fazem a diferença e, juntamente com o Governo, têm participado neste desenvolvimento excepcional da atividade turística da região. Contamos com cada um de vós para continuarmos a levar o nome dos Açores cada vez mais longe. E encerrando, falou-se de Açores, falou-se de turismo, falou-se do país. Foram expostos desafios, foram sublinhadas ações e compromissos, terminando com algumas certezas no final deste reconhecido congresso. Uma delas muito clara. Em conjunto, ouvindo e ser ouvidos, podemos, de fato, fazer a diferença. Sorrindo e avançando. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. E agora vou chamar o nosso para fechar aqui a festa, mas antes eu quero aproveitar porque já fui dispensado, já não preciso de marchar. São as últimas palavras que vos dirijo daqui de cima do palco. Foi uma honra que a APAFT me deu ao ter-me convidado para fazer de mestre de cerimónias. Eles não sabiam no que é que se iam meter, eu também não. A brincar se dizem as coisas, nunca sem ofender. O objetivo final é que vocês se lembrem dos Açores, mas acima de tudo se lembrem que há cá gente que vos quer e vos quer ver felizes. E assim apresento, para fechar este congresso, o Sr. Presidente da APAFT, Pedro Costa Ferreira, e foi um prazer conhecer-vos. Obrigado. Cara Sra. Secretária Regional, Dra. Marta Guerreiro, Sr. Presidente da Confederação, o meu abraço a todos, através de vocês, a todos os presentes nesta sala. Açores. Foi a diversidade das cores, foram os amanheceres fantásticos, foram os passeios deslumbrantes e foi também a gente encantadora. O Congresso da APAFT é um congresso de destinos e, desse ponto de vista, ninguém pôde ficar indiferente ao congresso que agora termina. Ficámos a conhecer a beleza ancestral, mas também uma oferta moderna. Condições naturais de exceção que permanecem intocáveis e também novas ideias de valorização da experiência humana. A aventura do mar, dos golfinhos, das baleias, mas também toda a inocência dos horizontes sem fim, dos estreitos caminhos carregados de silêncio ou dos passeios solitários por entre a neblina.
ficámos a conhecer, sobretudo, a candura e a paixão de um povo extraordinário que, em paz com a vida, adora receber, adora comunicar, adora ajudar. Lembrámos-nos, finalmente, que há gente que ainda diz bom dia quando se cruza com a gente. Deste modo, Senhora Secretária de Estado de Energia, Ambiente e Turismo, nossa amiga Marta Guerreiro, muito obrigado uma vez mais por nos ter acolhido. Um agradecimento que, agora que finalizamos o Congresso, é mais confiante da nossa parte, uma vez que estamos certos que, face ao modo como o Congresso evoluiu e interagiu com a região, se tratou de um investimento seguro e um passo em frente na relação dos Açores com todos os stakeholders do turismo, com natural evidência para os agentes de viagens. De igual modo, todos nós temos de agradecer à SATA o extraordinário apoio que foi dado ao Congresso. Não temos, aliás, uma única dúvida sobre a necessidade absoluta de uma SATA forte, renovada e reequilibrada. Os Açores, enquanto destino turístico, mas sobretudo enquanto território, simplesmente dependem disso. Porque assim acontece, não podemos estar mais satisfeitos com o trabalho que foi possível ultimar ao longo do Congresso entre esta companhia aérea e o capítulo aéreo da APAFT. Será possível estreitar o diálogo e fortalecer o relacionamento ao longo de 2019 e, como nada disto acontece sem estarem pessoas de ambos os lados da mesa, apraz-vos ressaltar, meu caro António Luís, a rapidez com que se apresentou de forma credível ao mercado, gerando confiança e mesmo empatia. No que concerne à organização do Congresso, não posso deixar de sublinhar e agradecer o empenho, a atmosfera de amizade e o verdadeiro espírito de equipa de todos quantos, no continente e nos Açores, nos ajudaram a erguer mais um Congresso Nacional da APAFT. Organização que pretendeu evoluir e dar passos em frente relativamente aos congressos anteriores e a todas as reuniões que se efetuam no âmbito do turismo em Portugal. Tentámos concretizar uma dinâmica de espetáculo, com ritmo e com alegria, ao longo das sessões. Realizámos um profundo investimento no destino que nos acolheu. Foi a APAFT que fez deslocar ao arquipélago as equipas de filmagens, olhámos de ângulos diferentes para a oferta açoriana, chamámos a atenção para a sua modernidade e para a sua diversidade. Se lembrarem do filme que iniciou os trabalhos, poder-se-ia dizer, literalmente, que aterramos de alma e coração na ilha de São Miguel. Quanto à temática abordada e suas conclusões, saímos convencidos de que saímos mais ricos, mais confiantes, mais preparados. Em primeiro lugar, um comentário que se impõe sobre o final de ciclo. Houve quem achasse que estamos em final de ciclo e quem achasse que não estamos em final de ciclo, mas que, por outro lado, estamos em início de ciclo, o que quer que isto possa querer dizer. Houve, finalmente, quem falasse num ciclo permanente. Apetece-me dizer, é como quiserem. É como quiserem, porque não me parece importante colocar a questão do lado da espuma da onda. Prefiro falar dos problemas concretos. Falando de problemas concretos, claro que sim, o aeroporto de Lisboa é um problema e não adianta virem dizer que estamos a falar sempre da mesma coisa. Falaremos até que o problema esteja resolvido. Sim, o aeroporto da Madeira... Também é verdade que o aeroporto da Madeira enfrenta uma situação anacrónica, em que a tecnologia que hoje existe nas aeronaves e no aeroporto estão limitadas por uma legislação de 1964 e onde apenas o medo da atuação política pode justificar a inexistência de ação. Sim, é verdade que o crescimento anterior não garante o crescimento futuro. Isso não tem nada a ver com falta de autoestima, tem que ver com percepção do futuro e com planeamento. E mais ainda, como tive o cuidado de dizer na abertura do Congresso, falar em final de ciclo nada tem que ver com perspectiva de decrescimento. Tem a ver exatamente com a vontade de continuar a crescer. É porque queremos crescer no futuro que temos que ter melhores estatísticas. É porque queremos crescer no futuro que seria importante acordarmos num critério de acompanhamento da atividade. E sim, tudo indica que o acompanhamento da receita parece ser o critério mais razoável. É porque queremos crescer no futuro que devemos combater a politização do turismo, a hiperregulamentação ou a esquizofrenia legislativa. Como também nos lembrou o Adolfo Mesquita Nunes, não podemos, na mesma semana, acolher o Web Summit, dar uma canelada no alojamento local e ainda um puxão de orelhas à Uber.
é que a rapaziada que esteve no Web Summit, para além da hotelaria tradicional, frequentou o alojamento local e deslocou-se de Uber. Num outro âmbito, saímos daqui com a certeza de que, do mesmo modo que a formação é o único caminho que conduz à melhoria da qualidade de serviço, sabermos inserir as nossas empresas na economia digital será vital. No que concerne à tecnologia, percebemos que o setor será dos mais bem preparados tecnologicamente, quer no que concerne ao tipo de tecnologia que utiliza, quer no que concerne à elevada utilização dessa tecnologia. Mas ficamos também com a noção de que há muita ferramenta que está disponível, quer do ponto de vista da sua maturidade económica, quer do ponto de vista do seu custo, que poderá contribuir para a modernidade das agências de viagens e, sobretudo, para a melhoria da resposta técnica e da interação com o cliente. Quem sabe, se num congresso futuro, não teremos um outro painel de tecnologia com experiências concretas de utilização da tecnologia de que falámos ao longo deste congresso. Finalmente, hoje de manhã, olhámos para um aeroporto que está cansado e suspirámos por uma solução que não há meio de chegar. Mas sim, pelo meio tivemos o ensejo de derrubar alguns mitos, identificar alguns constrangimentos, quantificar alguns problemas e, no final, cumprimentar a Ana pela parceria que vem desenvolvendo com a APAVT e, sobretudo, por se ter exposto e dado a cara perante todos os stakeholders do setor. Caros amigos, desejo terminar onde o Congresso começou e onde o Congresso terminou. Na fantástica história do comandante Ângelo Felgueiras, na apresentação da 5Ps e na fantástica história do Genuíno. Não sei se Genuíno foi alcunha ou foi nome próprio. Se foi nome próprio, a sua mãe acertou em cheio na altura em que nasceu. Não há realização que valha a pena se não tiver sido sonhada. Não há tarefa de dificuldade superior que consigamos terminar se não existir disciplina, preparação, planeamento, moral elevada e muita vontade de vencer. Mas, sobretudo, neste mundo pleno de surpresas, de aleatoriedade, de riscos infinitos, temos que gerir as dúvidas caminhando em cima de algumas certezas. Não há rumo de vida que consigamos traçar se não tivermos certezas relativas ao nosso caráter, à nossa integridade e aos nossos objetivos. Finalmente, desejo recordar uma das principais, se não a principal, frase do Congresso. Da qualidade da pedra depende da qualidade da lapa. Da qualidade do nosso envolvimento enquanto setor dependerá boa parte do nosso futuro. Contem todos, os que nos são mais próximos e também os que nos são menos próximos, com a nossa disponibilidade absoluta para o trabalho conjunto e construtivo. Caros amigos, está na hora de nos despedirmos. Sou lisboeta de nascimento, mas sou açoriano por opção. Por dias, voltei a estar em minha casa e desta vez trouxe um montão de amigos. Saio de alma lavada, de moral elevada e com vontade renovada de continuar a trabalhar num setor e para um setor que me encanta. Será então a altura de terminar com 2 agradecimentos que nunca me pareceram tão justos. Obrigado, Turismo. Obrigado, Açores. Minhas senhoras e meus senhores, damos assim por encerrado o 44º Congresso da APAVT, aproveitando a oportunidade para desejar um bom jantar, um bom regresso, um Santo Natal e um excelente 2019. Obrigado a todos.